Caro usuário, nunca é tarde para descobrir a literatura clássica e aprender o bom português de outros tempos. Inscreva-se no meu canal e lançarei mais audiolivros para você. A desejada das gentes. Conselheiro, aí começa a falar em verso. Todos os homens devem ter uma lira no coração, ou não sejam homens. Que a lira ressoa toda a hora, nem por qualquer motivo, não o digo eu, mas de longe em longe, e por algumas reminiscências particulares. Sabe por que é que lhe pareço poeta, apesar das ordenações do reino e dos cabelos grisalhos? É porque vamos por esta glória adiante, custeando aqui a Secretaria de Estrangeiros. Lá está o outeiro célebre. Adiante há uma casa. Vamos andando. Vamos? Divina Quintília. Todas essas caras que aí passam são outras, mas falam-me daquele tempo, como se fossem as mesmas de outrora. É a lira que ressoa, e a imaginação faz o resto. Divina Quintília. Chamava-se Quintília? Conheci de vista, quando andava na escola de medicina, uma linda moça com esse nome. Diziam que era a mais bela da cidade. Há de ser a mesma, porque tinha essa fama. Magra e alta? Isso. Que fim levou? Morreu em 1859. 20 de abril. Nunca me há de esquecer esse dia. Vou contar-lhe um caso interessante para mim, e creio que também para o senhor. Olhe, a casa era aquela. Morava com um tio, chefe de esquadra reformado, tinha outra casa no Cosmo Velho. Quando conheci Quintília. Que idade pensa que teria, quando a conheci? Se foi em 1855. Em 1855. Devia ter 20 anos. Tinha 30? 30? 30 anos. Não os parecia, nem era nenhuma inimiga que lhe dava essa idade. Ela própria a confessava e até com afetação. Ao contrário, uma de suas amigas afirmava que Quintília não passava dos 27, mas como ambas tinham nascido no mesmo dia, dizia isso para diminuir-se a si própria. Não, nada de ironias, olhe que a ironia não faz boa cama com a saudade. Que é a saudade senão uma ironia do tempo e da fortuna? Veja lá, começo a ficar sentencioso. 30 anos, mas em verdade não os parecia. Lembra-se bem que era magra e alta, tinha os olhos como eu então dizia, que pareciam cortados da capa da última noite, mas apesar de noturnos, sem mistérios nem abismos. A voz era brandíssima, um tanto apaulistada, a boca larga, e os dentes, quando ela simplesmente falava, davam-lhe à boca um ar de riso. Ria também, e foram os risos dela, de parceria com os olhos, que me doeram muito durante certo tempo. Mas se os olhos não tinham mistérios, tanto não os tinham que cheguei ao ponto de supor que eram as portas abertas do castelo, e o riso clarim que chamava os cavaleiros. Já a conhecíamos, eu e o meu companheiro de escritório, o João Nóbrega, ambos principiantes na advocacia, e íntimos como ninguém mais, mas nunca nos lembrou namorá-la. Ela andava então no galarim, era bela, rica, elegante, e da primeira roda. Mas um dia, no antigo teatro provisório entre dois atos dos puritanos, estando eu num corredor, ouvi um grupo de moços que falavam dela, como de uma fortaleza inexpugnável. Dois confessaram haver tentado alguma coisa, mas sem fruto, e todos pasmavam do celibato da moça que lhes parecia sem explicação. E chalaceavam, um dizia que era promessa até ver se engordava primeiro, outro que estava esperando a segunda mocidade do tio para casar com ele, outro que provavelmente encomendara algum anjo ao porteiro do Sou, trivialidades que me aborreceram muito, e da parte dos que confessavam tê-la cortejado ou amado, achei que era uma grosseria sem nome. No que eles estavam todos de acordo é que ela era extraordinariamente bela, aí foram entusiastas e sinceros. Ainda me lembro. Era muito bonita. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, entre duas causas que não vinham, contei ao Nóbrega a conversação da véspera. Nóbrega riu-se do caso, refletiu, e depois de dar alguns passos, parou diante de mim, olhando, calado. Aposto que a namoras?
Perguntei-lhe. Não, disse ele, nem tu? Pois lembrou-me uma coisa, vamos tentar o assalto à fortaleza? Que perdemos com isso? Nada, ou ela nos põe na rua, e já podemos esperá-lo, ou aceita um de nós, e tanto melhor para outro que verá o seu amigo feliz. Estás falando sério? Muito sério. Nóbrega acrescentou que não era só a beleza dela que a fazia atraente. Note que ele tinha a presunção de ser espírito prático, mas era principalmente um sonhador que vivia lendo e construindo aparelhos sociais e políticos. Segundo ele, os tais rapazes do teatro evitavam falar dos bens da moça, que eram um dos feitiços dela, e uma das causas prováveis da desconsolação de uns e dos sarcasmos de todos. E dizia-me, escuta, nem divinizar o dinheiro, nem também bani-lo, não vamos crer que ele dá tudo, mas reconheçamos que dá alguma coisa e até muita coisa, este relógio, por exemplo. Combatamos pela nossa quintilha, minha ou tua, mas provavelmente minha, porque sou mais bonito que tu. Conselheiro, a confissão é grave, foi assim brincando. Foi assim brincando, cheirando ainda aos bancos da academia, que nos metemos em negócio de tanta ponderação, que podia acabar em nada, mas deu muito de si. Era um começo estouvado, quase um passatempo de crianças, sem a nota da sinceridade, mas o homem põe e a espécie dispõe. Conhecíamo-la, posto não tivéssemos encontros frequentes, uma vez que nos dispusemos a uma ação comum. Entrou um elemento novo na nossa vida, e dentro de um mês estávamos brigados. Brigados? Ou quase. Não tínhamos contado com ela, que nos enfeitiçou a ambos, violentamente. Em algumas semanas já pouco falávamos de quintilha, e com indiferença. Tratávamos de enganar um ao outro e dissimular o que sentíamos. Foi assim que as nossas relações se dissolveram, no fim de 6 meses, sem ódio, nem luta, nem demonstração externa. Porque ainda nos falávamos, onde o acaso nos reunia, mas já então tínhamos banca separada. Começo a ver uma pontinha do drama. Tragédia, diga tragédia, porque daí a pouco tempo, ou por desengano verbal que ela lhe desse, ou por desespero de vencer, Nóbrega deixou-me só em campo. Arranjou uma nomeação de juiz municipal lá para os sertões da Bahia, onde definhou e morreu antes de acabar o quatriênio. E juro-lhe que não foi o inculcado espírito prático de Nóbrega que o separou de mim, ele, que tanto falara das vantagens do dinheiro, morreu apaixonado como um simples Werther. Menos a pistola. Também o veneno mata, e o amor de quintilha podia dizer-se alguma coisa parecido com isso, foi o que o matou, e o que ainda hoje me dói. Mas, vejo pelo seu dito que o estou aborrecendo. Pelo amor de Deus. Juro-lhe que não foi uma graçola que me escapou. Vamos adiante, conselheiro, ficou só em campo. Quintilha não deixava ninguém estar só em campo, não digo por ela, mas pelos outros. Muitos vinham ali tomar um cálice de esperanças, e iam cear a outra parte. Ela não favorecia um mais que a outro, mas era lhana, graciosa e tinha essa espécie de olhos derramados que não foram feitos para homens ciumentos. Tive ciúmes amargos e, às vezes, terríveis. Todo orgueiro me parecia um cavaleiro, e todo cavaleiro um diabo. Afinal acostumei-me a ver que eram passageiros de um dia. Outros me metiam mais medo, eram os que vinham dentro da luva das amigas. Creio que houve 2 ou 3 negociações dessas, mas sem resultado. Quintilha declarou que nada faria sem consultar o tio, e o tio aconselhou a recusa, coisa que ela sabia de antemão. O bom velho não gostava nunca da visita de homens, com receio de que a sobrinha escolhesse algum e casasse. Estava tão acostumado a trazê-la ao pé de si, como uma muleta da velha alma aleijada, que temia perdê-la inteiramente. Não seria essa a causa da isenção sistemática da moça? Vai ver que não. O que noto é que o senhor era mais teimoso que os outros. Iludido, a princípio, porque no meio de tantas candidaturas malogradas, Quintilha preferia-me a todos os outros homens, e conversava comigo mais largamente e mais intimamente, a tal ponto que chegou a correr que nos casávamos. Mas conversavam de quê? De tudo que ela não conversava com os outros, e era de fazer pasmar que uma pessoa tão amiga de bailes e passeios, de valsar e rir, fosse comigo tão severa e grave, tão diferente do que costumava ou parecia ser.
A razão é clara, achava a sua conversação menos insossa que a dos outros homens. Obrigado, era mais profunda a causa da diferença, e a diferença ia-se acentuando com os tempos. Quando a vida cá embaixo a aborrecia muito, ia para o cosmo velho, e ali as nossas conversações eram mais frequentes e compridas. Não lhe posso dizer, nem o senhor compreenderia nada, o que foram as horas que ali passei, incorporando na minha vida toda a vida que jorrava dela. Muitas vezes quis dizer-lhe o que sentia, mas as palavras tinham medo e ficavam no coração. Escrevi cartas sobre cartas, todas me pareciam frias, difusas ou inchadas de estilo. Demais, ela não dava ensejo a nada, tinha um ar de velha amiga. No princípio de 1857 adoeceu meu pai em Itaboraí, corri a vê-lo, achei-o moribundo. Este fato reteve-me fora da corte uns 4 meses. Voltei pelos fins de maio. Quintilia recebeu-me triste da minha tristeza, e vi claramente que o meu luto passara aos olhos dela. Mas que era isso senão amor? Assim o criei, e dispus a minha vida para desposá-la. Nisto, adoeceu o tio gravemente. Quintilia não ficava só, se ele morresse, porque, além dos muitos parentes espalhados que tinha, morava com ela agora, na casa da Rua do Catete, uma prima, Dona Ana, viúva, mas é certo que a afeição principal ia-se embora e nessa transição da vida presente à vida ulterior podia eu alcançar o que desejava. A moléstia do tio foi breve, ajudada da velhice, levou-a em 2 semanas. Digo-lhe aqui que a morte dele lembrou-me de meu pai, e a dor que então senti foi quase a mesma. Quintilia viu-me padecer, compreendeu o duplo motivo e, segundo me disse depois, estimou a coincidência do golpe, uma vez que tínhamos de o receber sem falta e tão breve. A palavra pareceu-me um convite matrimonial, 2 meses depois quadei de pedi-la em casamento. Dona Ana ficara morando com ela e estavam no Cosmo Velho. Fui ali, achei-as juntas no terraço, que ficava perto da montanha. Eram 4 horas da tarde de um domingo. Dona Ana, que nos presumia namorados, deixou-nos o campo livre. Enfim, no terraço, lugar solitário, e posso dizer agreste, proferi a primeira palavra. O meu plano era justamente precipitar tudo, com medo de que 5 minutos de conversa me tirassem as forças. Ainda assim, não sabe o que me custou, custaria menos uma batalha, e juro-lhe que não nasci para guerras. Mas aquela mulher magrinha e delicada impunha-se-me, como nenhuma outra, antes e depois. E então? Quintilia adivinhara, pelo transtorno do meu rosto, o que lhe ia pedir, e deixou-me falar para preparar a resposta. A resposta foi interrogativa e negativa. Casar para quê? Era melhor que ficássemos amigos como dantes. Respondi-lhe que a amizade era, em mim, desde muito, a simples sentinela do amor, não podendo mais contê-lo. Deixou que ele saísse. Quintilia sorriu da metáfora, o que me doeu, e sem razão, ela, vendo o efeito, fez-se outra vez séria e tratou de persuadir-me de que era melhor não casar. Estou velha, disse ela, vou em 33 anos. Mas se eu amo assim mesmo, repliquei, e disse-lhe uma porção de coisas que não poderia repetir agora. Quintilia refletiu um instante, depois insistiu nas relações de amizade, disse que, posto que mais moço que ela, tinha a gravidade de um homem mais velho e inspirava-lhe confiança como nenhum outro. Desesperançado, dei algumas passadas, depois sentei-me outra vez e narrei-lhe tudo. Ao saber da minha briga com o amigo e companheiro da academia, e a separação em que ficamos, sentiu-se, não sei se diga, magoada ou irritada. Censurou-nos a ambos, não valia a pena que chegássemos a tal ponto. A senhora diz isso porque não sente a mesma coisa. Mas então é um delírio? Creio que sim, o que lhe afianço é que ainda agora, se fosse necessário, separar-me-ia dele 100 vezes. E creio poder afirmar-lhe que ele faria a mesma coisa. Aqui olhou ela espantada para mim, como se olha para uma pessoa cujas faculdades parecem transtornadas. Depois abanou a cabeça, e repetiu que fora um erro, não valia a pena. Fiquemos amigos, disse-me, estendendo a mão. É impossível, pede-me coisa superior às minhas forças, nunca poderei ver na senhora uma simples amiga.
Não desejo impor-lhe nada, dir-lhe até que nem mais insisto, porque não aceitaria outra resposta agora. Trocamos ainda algumas palavras e retirei-me. Veja a minha mão. Treme-lhe ainda. E não lhe contei tudo. Não lhe digo aqui os aborrecimentos que tive, nem a dor e o despeito que me ficaram. Estava arrependido, zangado, devia ter provocado aquele desengano desde as primeiras semanas, mas a culpa foi da esperança, que é uma planta daninha, que me comeu o lugar de outras plantas melhores. No fim de 5 dias saí para Itaboraí, onde me chamaram alguns interesses do inventário do meu pai. Quando voltei, 3 semanas depois, achei em casa uma carta de Quintilia. Abri-a alvoroçadamente, datava de 4 dias. Era longa, aludia aos últimos sucessos e dizia coisas meigas e graves. Quintilia afirmava ter esperado por mim todos os dias, não codando que eu levasse o egoísmo até não voltar lá mais, por isso escrevia-me, pedindo que fizesse dos meus sentimentos pessoais e sem eco uma página de história acabada, que ficasse só o amigo, e lá fosse ver a sua amiga. E concluía com estas singulares palavras: quer uma garantia? Juro-lhe que não casarei nunca. Compreendi que um vínculo de simpatia moral nos ligava um ao outro, com a diferença que o que era em mim paixão específica, era nela uma simples eleição de caráter. Éramos 2 sócios, que entravam no comércio da vida com diferente capital, eu, tudo o que possuía, ela, quase um óbolo. Respondi à carta dela nesse sentido, e declarei que era tal a minha obediência e o meu amor, que cedia, mas de má vontade, porque, depois do que se passar entre nós, ia sentir-me humilhado. Risquei a palavra ridículo, já escrita, para poder ir vê-la sem este vexame, bastava outro. Aposto que seguiu atrás da carta. É o que eu faria, porque essa moça, ou eu me engano ou estava morta por casar com o senhor. Deixe a sua fisiologia usual, este caso é particularíssimo. Deixe-me adivinhar o resto, o juramento era um anzol místico, depois, o senhor, que o recebera, podia desobrigá-la dele, uma vez que aproveitasse com a absolvição. Mas, enfim, correr à casa dele. Não corri, fui 2 dias depois. No intervalo, respondeu ela à minha carta com um bilhete carinhoso, que rematava com esta ideia: não falo de humilhação, onde não houve público. Fui, voltei uma e mais vezes e restabeleceram-se as nossas relações. Não se falou em nada, ao princípio. Custou-me muito parecer o que era dantes, depois, o demônio da esperança veio pousar outra vez no meu coração e, sem nada exprimir, cadei que um dia tarde, ela viesse a casar comigo. E foi essa esperança que me retificou aos meus próprios olhos, na situação em que me achava. Os boatos de nosso casamento correram o mundo. Chegaram aos nossos ouvidos, eu negava formalmente sério, ela dava de ombros e ria. Foi essa fase da nossa vida a mais serena para mim, salvo um incidente curto, um diplomata austríaco ou não sei que, rapagão, elegante, ruivo, olhos grandes e atrativos, e fidalgo ainda por cima. Quintilia mostrou-se-lhe tão graciosa, que ele cadou estar aceito, e tratou de ir adiante. Creio que algum gesto meu, inconsciente, ou então um pouco da percepção fina que o lhe dera, levou depressa o desengano à alegação austríaca. Pouco depois ela adoeceu, e foi então que a nossa intimidade cresceu de vulto. Ela, enquanto se tratava, resolveu não sair, e isso mesmo lhe disseram os médicos. Lá passava eu muitas horas diariamente. Ou elas tocavam ou jogávamos os 3, ou então lia-se alguma coisa, a maior parte das vezes conversávamos somente. Foi então que a estudei muito, escutando as suas leituras vi que os livros puramente amorosos achava-os incompreensíveis, e, se as paixões aí eram violentas, largava-os com tédio. Não falava assim por ignorante, tinha notícia vaga das paixões e assistira a algumas alheias. De que moléstia padecia? Da espinha. Os médicos diziam que a moléstia não era talvez recente, e ia tocando o ponto melindroso. Chegamos assim a 1859. Desde março desse ano a moléstia agravou-se muito, teve uma pequena parada, mas para os fins do mês chegou ao estado desesperador. Nunca vi depois criatura mais enérgica diante da iminente catástrofe,
estava então de uma magreza transparente, quase fluida, ria, ou antes, sorria apenas, e vendo que eu escondia as minhas lágrimas, apertava-me as mãos agradecida. Um dia, estando só com o médico, perguntou-lhe a verdade, ele ia mentir. Ela disse-lhe que era inútil, que estava perdida. Perdida, não, murmurou o médico. Jura que não estou perdida? Ele hesitou, ela agradeceu-lhe. Uma vez certa que morria, ordenou o que prometera a si mesma. Casou com o senhor, aposto? Não me relembre essa triste cerimônia, ou antes, deixe-me relembrá-la, porque me traz algum alento do passado. Não aceitou recusas nem pedidos meus, casou comigo à beira da morte. Foi no dia 18 de abril de 1859. Passei os últimos 2 dias, até 20 de abril, ao pé da minha noiva moribunda, e abracei-a pela primeira vez feita cadáver. Tudo isso é bem esquisito. Não sei o que dirá a sua fisiologia. A minha, que é de profano, crê que aquela moça tinha ao casamento uma aversão puramente física. Casou meio defunta, às portas do nada. Chame-lhe monstro, se quer, mas acrescente divino.